Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Depois de cair mais de 1% ontem, o Ibovespa Futuro começa o dia em alta de 0,7%, perto dos 108 mil pontos. E o dólar sobe 0,3%, perto dos R$ 5,24. Hoje as negociações ficam reduzidas com o jogo da seleção, mas o destaque do dia é o anúncio de ministros de Lula que vai começar às 10h15, com nomes já cotados, amplamente divulgados pela imprensa, também algumas expectativas de alguns nomes que já vêm sendo falados nas últimas semanas. Uma parte dessa expectativa para os ministérios já está no preço, principalmente sobre o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. De qualquer forma, os investidores ficam atentos, já que qualquer surpresa pode mexer com os ativos. A recuperação das commodities com a reabertura da China, que está a todo vapor, também podem ajudar a impulsionar o Ibovespa hoje, com destaque para as mineradoras, já que o minério de ferro está batendo a máxima em 6 meses. E lá fora, os índices estão operando majoritariamente em alta, então também devem ajudar o Ibovespa a operar no positivo por aqui. Agora falando sobre os nomes, então, que devem ser anunciados, hoje a gente separou aí os mais esperados, então, Fernando Haddad para a Fazenda, José Múcio para a Defesa, Flávio Dino para a Justiça, Rui Costa para a Casa Civil, Marina Silva para o Meio Ambiente e Mauro Vieira para o Itamaraty. Mas o nome que mais importa aqui para o mercado é o de Fernando Haddad. Para passar rapidamente pelo que o mercado está vendo sobre a indicação de Fernando Haddad, eu vou resumir em 4 pontos uma análise sobre o que economistas estão falando, o mercado e também cientistas políticos. Haddad foi indicado para o Ministério da Fazenda por ser um ministério mais midiático, talvez para suceder Lula em 2026. Então isso também gera uma expectativa de que a política não seja tão heterodoxa para que não haja um tiro no pé na economia e esse plano aí de reeleição consiga seguir. Um outro ponto, o segundo ponto é que fica uma grande dúvida sobre qual vai ser o segundo escalão da economia. Quem vai assumir planejamento, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, também Tesouro, BNDES, Receita Federal. Terceiro ponto, os economistas consideram que Haddad fez uma gestão fiscal positiva na prefeitura, mas dizem que o governo federal tem uma outra dimensão, o governo federal emite dívida na própria moeda, então já são outros 500. Por isso eles também acham que apesar de Haddad prezar pelo equilíbrio fiscal, há um risco de ele colocar os gastos públicos à frente da responsabilidade fiscal, o Estado ficar maior e isso pode levar a uma possibilidade de elevação da carga tributária. Resumindo aqui bem curtinho, porque esse CNN Mercado é rapidinho. A gente falou mais cedo com a economista da XP, a Tatiana Nogueira, que disse que o mercado inicialmente preferia um nome mais à direita, como Pércio Arida ou Henrique Meirelles para a Fazenda, mas que nos últimos dias, diante da possibilidade de nomes mais à esquerda que Haddad, passou o mercado a enxergar que Haddad seria um nome ali no meio termo. Vamos ouvir. O nome do Haddad, ele surge quase como um meio termo. Alguém que já esteve, como você comentou, num cargo público antes na Prefeitura de São Paulo. É verdade que tem muita diferença o município em relação à federação como um todo, mas ainda assim já ocupou um cargo público, tem um trânsito político interessante, consegue conversar, né, se mostra aberto à conversa. Então foi um meio termo aí que o mercado, por hora, está aceitando bem. E a gente vai acompanhar todos os anúncios dos novos ministros. E agora há pouco também saiu, o IBGE divulgou a inflação de novembro, o IPCA teve uma alta de 0,41%, ficou um pouco abaixo do projetado pelo mercado, que esperava que a inflação ficasse em 0,55%, também desacelerou esse 0,4%, é uma desaceleração sobre o resultado de outubro, quando o IPCA subiu 0,59%. Com isso, a inflação desacelerou para 5,9% também nos últimos 12 meses. Dentre os grupos pesquisados, 7 tiveram alta dentre os 9 grupos. Transportes foram destaque, alimentação e bebidas impactaram também de forma mais significativa. O índice, a difusão também recuou de quase 68% para 58%, que mostra que a inflação está menos espalhada. E para finalizar aqui o nosso CNN Mercado, as bolsas lá fora operam majoritariamente em alta, depois dos dados fortes da economia americana no começo da semana trazerem um temor sobre juros. Ontem saíram dados de seguro-desemprego que trouxeram certo alívio, isso junto com a reabertura da China, que segue a todo vapor e está impulsionando commodities e também os índices lá fora. E este foi mais um CNN Mercado, eu vou ficando por aqui, a gente volta ao 12h45 com mais atualizações sobre o mercado financeiro ao longo do Jogo do Brasil. Até já!